Graça e paz, irmãos! Estou aqui para falar um testemunho sobre proteção divina. Em 2019, eu e meu esposo, Renan, fomos para a África do Sul a serviço voluntário. Chegando lá, nós fomos agraciados com uma semana de descanso, onde nós pudemos conhecer outros lugares, e então nós partimos de East London para Porto Elizabeth. Em Porto Elizabeth, nós ficamos gratos ao Senhor pelaquela semana de descanso e pelos lugares que nós pudemos conhecer. E, em determinado momento, nós pesquisamos que estava havendo uma exposição sobre o Nelson Mandela. E eu falei para o Renan, e aí o Renan, como um bom historiador, topou ir conhecer o local. Nós fomos até o local, chegando lá, paramos o carro, tal. Aí um guarda, um homem vestido de guarda, veio até nós e informou que para parar ali precisava de um ticket. E nós perguntamos onde, poderíamos comprar aquele ticket. E ele falou assim que poderia ir até um caixa eletrônico e com o nosso cartão de crédito nós compraríamos o ticket necessário para parar ali. Então a gente falou onde tem um caixa eletrônico e ele informou o local, que era numa rua ali paralela. Enfim, a gente entrou no carro novamente e fomos até esse local. Chegando lá, eu fiquei no carro e o Renan foi até o caixa. Nisso que eu fiquei no carro, eu estava lá toda feliz e plena, porque eu estava numa terra diferente, conhecendo coisas novas, mas a rua estava um pouco assustadora, porque ela estava meio vazia e de repente eu levei um susto. Quando eu olhei pro lado, aquele guarda que estava lá em cima, ele estava ali do meu lado. E ele começou a fazer várias perguntas, eu... Oi, hi! E aí eu comecei a conversar com ele e tal, apesar da minha dificuldade, eu fui lá, fui conversando. Só que, enquanto a gente estava conversando, no meu espírito eu comecei a ficar incomodada. Então eu percebi que era o Espírito Santo me conduzindo à oração. Então eu comecei a orar em espírito. Depois eu parei de falar com o homem e eu percebi que dentro de mim começou a borbulhar, como se fosse conduzida a gemidos inexprimíveis. Naquele momento, o rapaz que estava do meu lado, ele estava do lado de fora, ele falou assim: fecha os vidros, fecha a porta, porque aqui é um local muito perigoso. Eu falei, e o Renan está demorando. Aí ele falou, eu vou lá ver o que está acontecendo. E ele foi. E eu fechei tudo e fiquei lá no carro intercedendo. Comecei com gemidos inexprimíveis, de repente eu comecei a compreender de fato o que eu deveria clamar ao Senhor. E eu comecei a pedir para o Senhor proteção. Proteção para a minha vida e proteção para a vida do Renan. Pedi para que o Senhor cobrisse a vida dele com uma muralha de fogo, colocasse os anjos dele ao nosso redor, nos livrando de todo mal, nos livrando de toda malandragem, de toda maldade, pedindo para que o Senhor protegesse os bens ali que estavam sob o nosso controle, pedindo para que o Senhor estivesse ao nosso lado, nos dando discernimento e habilidade para passar bem, seja qual for a situação. E comecei a reclamar. De repente eu peguei e comecei a intensificar a oração e pedir para o Senhor pegar na mão do Renan e trazer ele de volta e afastar o inimigo dele. Enfim, passou um tempinho, o Renan saiu correndo, assim, não correndo, mas em passos largos ali em direção ao carro. E eu já abri a porta, ele entrou e a gente deu partida e saiu bem rápido daquele local. E ele estava pálido. Eu falei, Renan, o que aconteceu? Aí o Renan não conseguia nem falar o que tinha acontecido. E então eu falei, então eu vou contar para ele o que aconteceu comigo aqui. E eu comecei a contar que eu fui conduzida pelo Senhor a uma intercessão pelas nossas vidas, por proteção, porque algo estava sendo tramado contra nós. E ele falou, então foi o Senhor mesmo que conduziu você a essa oração, porque lá dentro eu fui cercado por 4 homens e eles tentaram nos roubar. Eles pegaram o meu cartão e queriam que eu desse a senha, não sei de que forma, mas eu arranquei o cartão da mão do homem, consegui passar pela barragem que eles formaram. E eu saí correndo e aqui estou e a gente vai para casa agora. Para casa, no caso ali, é a pousada. E então nós partimos para a pousada dando glória a Deus pelo livramento. Quando nós demos partida no carro e saímos, eu vi os homens subindo. Vi a quantidade de homens que eram homens fortes, altos. Então, só demonstra mais ainda a proteção do Senhor. Quando chegou na pousada, eu fui verificar no famoso Google
se outras pessoas haviam passado por situações semelhantes naquele local. E eu descobri que muitas pessoas passaram por situações assim e foram prejudicadas demais financeiramente. Algumas tiveram a conta zerada, outras tiveram o cartão estourado, enfim. O Senhor nos guardou. Fiquei triste por essas pessoas que passaram por isso, mas eu fiquei feliz em saber que o nosso Deus, Ele cuida de nós. E se nós estamos sensíveis a Ele, Ele com certeza usa as nossas vidas para profetizar em nosso favor. O mundo espiritual está em guerra em todo o tempo e nós precisamos estar sensíveis a isso, clamando, orando em todo o tempo, vigiando. Vamos clamar ao Senhor quando Ele nos direcionar e Ele vai nos trazer a proteção, a vitória, em nome de Jesus. Eu sou grata ao Senhor por todo o livramento. Esse é só um dos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor. Obrigada, irmãos. Deus abençoe.